Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. E o tema da mensagem que o pastor traz nessa noite à igreja é a Igreja de Jesus Cristo. Essa é a mensagem de hoje. A Igreja de Jesus Cristo. Encontraram? Todos abençoados, acharam aí na Bíblia? Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. E diz assim o texto bíblico: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E este é o momento, Senhor, em que nós aguardamos com tanta ansiedade. O momento de ouvir a Tua voz. A voz que nos ensina, a voz que nos exorta, a voz que nos encoraja a enfrentar as lutas do dia a dia da vida, a voz que nos mostra os santos e retos caminhos por onde nós devemos seguir, a voz que nos acalma, a voz que traz um aconchego para a nossa alma, que é a Tua voz, meu Senhor, a voz do Deus onipotente, onisciente, onipresente. Esta voz que nós queremos ouvir. O apóstolo Paulo disse que há muitos tipos de vozes nesse mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, no meio desse muitos tipos de vozes, há uma que é a Tua voz. E quando nós conseguimos ouvi-la, Senhor, tudo muda na nossa vida, tudo muda no nosso ser, no nosso interior, no nosso exterior. Há uma transformação radical, há uma mudança extraordinária na vida do homem.
Então fala-nos nessa noite, fala com a tua igreja, fala com os teus santos, com o teu povo, com os teus eleitos, os teus pequeninos, aqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Usa-me como teu servo, usa-me como teu pastor, inspira-me, dá-me a capacidade de explanar esta palavra com verdade, para que o teu nome seja glorificado, ó Deus, e para que a tua igreja seja edificada. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, o Deus do universo, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo. Então, Jesus disse para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber aqui é o seguinte: o que é a igreja? O que é a igreja? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É interessante porque nesse texto aqui, pela primeira vez, o Senhor Jesus Cristo, ele demonstra a sua intenção de formar a igreja. Então, o que é a igreja? Porque a igreja não é um edifício de 4 paredes, de tijolo, de cimento, de telha, não. Nós chamamos de igreja por tradição, né? Mas na verdade isso é o templo. Isso aqui é o templo. A igreja, o que é, pastor? A igreja é a reunião de todos os santos de Deus. É a reunião de todos aqueles que estavam mortos, mas o Senhor lhes deu vida outra vez. Isso é que é a igreja. Isso é que é a igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja somos nós. Se verdadeiramente fomos renascidos da semente corruptível. Outra pergunta interessante: o que é função da igreja? O que não é função da igreja? Olha, é muito importante que a gente saiba isso, porque todo dia, meu irmão, surge coisa nova aí na praça. Todo dia surge gente dizendo: não, a igreja deve ser assim, a igreja deve ser assado, o louvor da igreja deve ser dessa maneira, o outro vem, o louvor deve ser de outro. Vem gente que diz: não, a pregação deve ser por essa linha, o outro diz: não, deve ser por aquela outra linha. Então, nós só vamos saber decidir sobre essas questões se nós tivermos um conhecimento perfeito, um conhecimento profundo do que é a igreja de Jesus Cristo. Entendeu, irmão Geraldo? Se não tiver esse conhecimento perfeito e profundo, não vamos saber. Então veja aqui. Jesus leva os seus discípulos para Cesareia de Filipos, e ali Jesus faz uma pausa para fazer uma análise do que o seu ministério terreno já havia gerado, já havia produzido até aquele momento. E aqui nós devemos tirar uma lição muito importante para nossas vidas hoje. Olha, irmãos, todos nós, todos, o pastor se inclui nisso aqui, nós deveríamos de vez em quando fazer uma pausa para analisar a nossa vida, analisar o ministério da igreja, ver se nós estamos indo na direção correta ou se não estamos indo na direção correta. Fazer uma pausa para analisar se aquilo que Deus quer que nós façamos é verdadeiramente o que nós estamos fazendo. Precisamos fazer uma pausa para analisar essas coisas. Então você vê que a primeira aferição que o Senhor Jesus faz é essa aqui: o que o povo diz de mim? O que o povo fala a meu respeito? O que o povo diz que eu sou? E essa pergunta é muito pertinente, viu? Porque ele quer saber qual a opinião do povo a quem ele vinha ensinando a palavra. O povo que o acompanhava, o povo que viu os seus milagres, o povo que viu os seus prodígios, o povo que ouvia os seus ensinamentos. Ele não quer saber aqui a opinião dos fariseus, ele não quer saber a opinião dos saduceus, ele não quer saber a opinião dos herodianos, ele quer saber a opinião que o povo tinha a respeito dele. É curioso, não é? Ele pergunta aos discípulos: o
que o povo pensa de mim? Que conclusões essa gente tem tirado de tudo que eles têm visto, de tudo que eles têm experimentado, de tudo que eles têm ouvido, de tudo que eu lhes tenho ensinado? Veja que a resposta dos discípulos foi de imediato. Pedro toma a frente e Pedro diz: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e há outros que dizem que o Senhor é um dos profetas, qualquer um dos profetas. Os espíritas, eles usam muito esse texto aqui para dizer que há reencarnação. Olha, está vendo? A reencarnação. Está vendo? As pessoas já imaginavam que era Elias que havia reencarnado. Elas já imaginavam que era Jeremias. Elas imaginavam... Usa esse texto aqui. O problema é que eles não raciocinam e aí começa a falar uma porção de bobagem. Por exemplo, Elias não morreu. Elias foi o quê? Trasladado, não foi isso? Não é isso que diz a Bíblia? Então ele não podia reencarnar. Como é que ele ia reencarnar? João Batista foi contemporâneo de Jesus. Jesus já estava num corpo de carne e João Batista viveu na mesma época. Então tudo que os espíritas falam em cima disso aqui é balela. Agora é interessante que os judeus nesse tempo aqui, eles tinham um ranking dos seus profetas, os mais importantes, os principais profetas. E veja que na opinião deles, Jesus estava inserido no ranking dos principais profetas de Israel. Eles colocaram Jesus, irmão, entre aqueles que eles consideravam os profetas mais importantes, os profetas mais poderosos, os profetas que eles consideravam mais ungidos. Só que isso aqui nos dá uma informação muito curiosa. Qual é a informação curiosa que essa faceta dos judeus nos passa? É o seguinte: quando nós falamos de Jesus, normalmente nós falamos assim, não, porque a palavra do Senhor Jesus era mansa, era suave, era tranquila, Jesus pregava com amor, Jesus tinha muita mansidão, Jesus era muito delicado na sua maneira de levar a palavra. Mas veja que esses judeus aqui, eles comparam Jesus aos profetas de Israel que tinham a pregação mais dura. João Batista, por exemplo, pregava duro, pregava forte. João Batista chegava e dizia: vocês têm que demonstrar arrependimento para Deus. Os fariseus se aproximavam querendo se batizar nas águas. Ele dizia: vocês são raças de víbora, vocês não podem ser salvos. Olha, batia forte. Era uma pregação extremamente dura. O profeta Jeremias nem se fala. No momento que a nação de Israel vivia em uma desobediência muito grande a Deus, e Deus já havia decretado uma disciplina para a nação, ele vai lá e diz: olha, não adianta mais orar, não adianta orar. Se vocês querem orar, orem pela Babilônia, porque é para lá que vocês vão escravos. Já está decretado por Deus, não tem acordo. Já imaginou um profeta falar isso para o povo? Não adianta mais orar não. O tempo de orar já passou. Vocês passaram da medida. Deus já decretou que vocês vão ser levados escravos para a Babilônia. O que dizer de Elias? Chamou todo o povo e diz: olha, vocês vão ter que decidir. Ou vocês creem em Baal, ou vocês creem no Deus Todo-Poderoso. Não pode ficar em cima do muro, não pode ficar nesse vai e volta, não pode ficar andando em dois caminhos. Vocês têm que decidir o verdadeiro caminho. Desafiou 450 profetas de Baal, desmascarou, provou que Baal não era Deus coisa nenhuma, era um falso Deus. E quando provou que havia um único Deus verdadeiro, ele matou todos os 450 profetas a fio de espada. Ah, se hoje pudesse fazer isso, hein? Eu faria com todo prazer. Tem alguns profetas de Baal aí que eu teria um prazer imenso de passar a fio da espada, pelo que eles fazem com o povo de Deus, pela maldade que eles fazem com as ovelhas de Jesus Cristo. Agora veja que hoje, irmãos, quando o verdadeiro profeta de Deus, e graças a Deus que ainda há alguns nesse mundo, quando o verdadeiro profeta de Deus trata os profetas de Baal
de uma maneira um pouco mais dura, às vezes tem gente na própria igreja que censura. Não, o pastor não devia falar assim, o pastor às vezes fala coisa muito dura, ele devia ser mais maleável, o pastor devia ter mais jogo de cintura. Quantas críticas eu já recebi por causa disso? Não? Então, Jesus foi classificado pelos judeus no ranking dos profetas mais duros, aqueles de pregações mais duras, de mensagens mais contundentes. Está aqui. Uns dizem que tu é João Batista, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, e foi por aí afora. Bom, então ele perguntou: o que o povo diz que eu sou? Bom, olha, dizem que o Senhor é um profeta. Quer dizer, classificaram Jesus como um profeta, mas erraram. Agora você vê, né? Que interessante isso aqui. Jesus pregou ao povo de Israel. Jesus operou milagres extraordinários. Nunca em Israel um profeta operou milagres espetaculares. Nunca em Israel um profeta fez coisas tão maravilhosas como essas que Jesus fez. Nunca. Mas você vê que nada disso levou o povo a vê-lo como de fato ele era, o Deus Todo-Poderoso. Não conseguiam ver Jesus como Deus. Viam Jesus apenas como um profeta. Isso aqui talvez já seja a primeira resposta para a pergunta que eu fiz ainda há pouco no início da mensagem. O que é a igreja? Claro, uma resposta negativa, né? Porque aqui não diz o que é a igreja, mas aqui diz o que não é a igreja. A igreja de Jesus, irmão, ela não é resultado dos milagres que as pessoas possam vir a receber. Porque é até possível, sim, que uma pessoa seja curada pelo Senhor Jesus. É possível que uma pessoa veja com seus olhos morto e ressuscitado por Jesus, como esse povo aqui viu. É possível uma multidão comer pães e peixes multiplicados pelo Senhor Jesus de uma forma miraculosa, como essa multidão aqui experimentou, e mesmo assim eles não consigam ver quem é Jesus. Aqui é a prova. Talvez consigam vê-lo apenas como um profeta, ou como muitos os veem no dia de hoje, apenas como um numeral. Para muitos hoje Jesus não passa de um numeral, a segunda pessoa de uma trindade inventada pelos bispos católicos. Não é assim que a maioria do povo vê? Quem é Jesus? A segunda pessoa da trindade. Pergunta aí a qualquer evangelho. Não passa de um numeral, irmão. É triste, né? A maioria das pessoas que frequentam as mais diversas denominações que existem aí, elas veem Jesus apenas como um profeta, mesmo invocando o nome dele, mesmo dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, mesmo repetindo algumas das suas palavras, alguns dos seus ensinamentos, mas quando elas o abordam apenas como um profeta que pode resolver os seus problemas, um profeta que pode curar suas enfermidades, um profeta que pode abrir porta de emprego, um profeta que pode dar condições dela comprar um automóvel novo. É assim que Jesus tem sido visto aí fora. É o profeta, um grande profeta, talvez o maior de todos, mas apenas um profeta. Só que isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. Olha, foi o que aconteceu nesse tempo aqui com o povo de Israel. A maneira deles, eles até estavam honrando Jesus, colocando Jesus no mesmo patamar daqueles que eles consideravam os maiores profetas. Mas mesmo assim, eles não estavam dizendo quem Jesus Cristo era de fato e de direito. Não estavam dizendo. O problema, irmãos, é que você saber quem é Jesus é de vital importância. Você saber quem é Jesus é uma coisa decisiva, tão importante, que no livro de João, capítulo 17, leia junto com o pastor, para você entender a importância disso. João capítulo 17, versículo 3. Todos encontraram? Jesus disse assim:
e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quer dizer que não conhecer Jesus Cristo como Ele é, compromete a eternidade, irmão, compromete o teu futuro, compromete a tua existência. Olha, conhecer Jesus como profeta pode até resolver a tua enfermidade, pode até resolver os teus problemas financeiros, pode até resolver muita coisa, mas com absoluta certeza não vai resolver a tua vida, não vai fazer você participar da natureza divina, mas não vai mesmo. Mas o que eu acho interessante, e eu queria que você tivesse essa percepção, veja, Jesus não estranhou aquilo que a multidão dizia dele. Ele não estranhou, ele não fez nenhum protesto, ele não demonstrou ter ficado decepcionado. Parece até que Jesus já esperava que o povo não soubesse mesmo muita coisa a respeito de quem ele era. Parece que ele já esperava isso. Eles não vão saber quem eu sou. Essa multidão não vai imaginar quem eu sou. A impressão que eu tenho aqui é que Jesus já esperava que essa multidão não conseguisse compreender quem ele era. Porque sabe qual é o problema? Sempre que se fala de multidão, multidão é sempre ávida por sinais, é sempre ávida de favores especiais da parte de Deus, é sempre ávida por muitas novidades, mas a multidão não raciocina. Você lembra quando aquela multidão experimentou o milagre de Jesus multiplicar os pães e os peixes? 20.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, faz um milagre extraordinário, todo mundo enche a barriga de pão e de peixe. 2 dias depois, eles estavam procurando Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Olha, ele atravessou o Mar da Galileia, ele foi lá para Cafarnaum. Gente, eles pegaram os barcos e atravessaram o Mar da Galileia para o outro lado, para Cafarnaum. E quando encontraram Jesus, Senhor, quando tu chegaste aqui, Jesus disse, olha, vocês me procuram não pelos milagres que eu fiz, não pelos sinais, não porque vocês viram em mim os sinais de que eu sou o Messias. Vocês estão me procurando por causa dos pães e os peixes que saciou a fome de vocês ontem. Será que não é um retrato das multidões hoje? Então a multidão não raciocina, a multidão não faz reflexão, a multidão não faz perguntas, a multidão só faz uma coisa: pedidos. A isso a multidão faz. Então parece aqui que isso era uma coisa que já estava muito bem clara na mente do Senhor Jesus Cristo. É por isso que esses movimentos religiosos que atraem multidões, olha ali tem uma multidão, ali lá tem outra multidão, são movimentos, meus irmãos, que tem que ficar gerando eventos novos todos os dias. Cada dia eles têm que criar uma coisa nova, cada dia eles têm que inventar uma novidade, e sempre nessas novidades está inserido o quê? Fazer um pedido a Deus. Já observaram isso? Por quê, hein? Porque a multidão só faz pedidos. Só faz pedidos. É a corrente disso, é a corrente daquilo, é a terça-feira dos milagres, é a quinta das coisas impossíveis. Você vai vir, você vai pedir um milagre a Deus na terça. Na quinta, você vai fazer um pedido de alguma coisa que você acha impossível na tua vida. Deus vai fazer o impossível. E haja pedido para cá, e é pedido para lá, e é fogueira santa, e é isso, e é aquilo outro. Então a tendência desses movimentos é ficar de alguma maneira alimentando essa ânsia de pedidos que a multidão apresenta. Essa é a tendência natural desses movimentos. É só analisar. O problema é que um povo assim não forma uma igreja. Não pode ser considerado igreja. São apenas seguidores de um profeta. Que qualquer profeta. O mundo está cheio de profetas aí. Está cheio de profeta. O reverendo Moon, quantos milhões de seguidores o reverendo Moon tem no mundo? E é um falso profeta. As testemunhas de Jeová, o movimento espírita, né?
essas seitas de corrente, então são seguidores de um profeta. Não passo de seguidores de profeta. Tá? Bom, aqui no livro de Mateus, capítulo 16, volte lá. Versículo 15. Vamos ler o 15 e 16. Então Jesus disse assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, essa resposta de Pedro é maravilhosa, irmãos. Essa resposta de Pedro aqui é profunda, é completa. Sabe por quê? Porque se Pedro tivesse dito apenas, tu és o Cristo, e parasse nisso, ele já teria dito muito mais coisa do que o povo judeu disse. Ele já teria ido muito mais longe. Mas ele não teria acertado. Não teria acertado também. Se ele tivesse apenas dito, irmão, tu és o Cristo, e parasse nisso, não. Sabe por quê? Porque nesse tempo aqui de Pedro, as pessoas acreditavam que o Cristo seria um profeta, o maior de todos os profetas, eles acreditavam, semelhante a Moisés, a quem eles tinham uma verdadeira devoção, o que para o povo judeu já era muita coisa, viu? Considerar alguém semelhante a Moisés, olha, isso era de uma honra para a pessoa impressionante. Diz que um menino estava na sala de aula, um jovem, um garotinho, seus 8, 10 anos, e a professora disse assim: eu vou fazer uma pergunta, quem acertar a pergunta vai ganhar essa cédula de $10. Aí toda a sala ficou, né? Essa pergunta é a seguinte: qual foi o homem mais importante da história da humanidade? Aí os meninos ficaram pensando, um olhava para o outro. Aí esse levantou a mão: eu sei, professora. Elas estão, vem aqui na frente. Aí ele foi, elas, quem era? Quem foi o homem mais importante da humanidade? Ele disse: foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem mais importante. Elas, parabéns, você acertou. Está aqui os teus $10. E o menino voltou para o lugar dele. Aí ela, espera aí, escuta uma coisa, você não é judeu? Eu sou, professora. E para os judeus, Moisés não é o homem mais importante da história da humanidade? É. E como é que você respondeu Jesus Cristo? Professora, porque negócio é negócio, né? Negócio é negócio, né? É verdade, é Moisés, mas negócio é negócio, né? Para ganhar dinheiro eu respondo qualquer coisa. Então, quando Pedro disse aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, olha, Pedro estava recebendo uma revelação extraordinária de que aquele ser, aquele ente de carne, havia sido gerado de uma forma sobrenatural pelo próprio Deus no ventre daquela virgem lá da Galileia. Isso era uma revelação de Deus. Na verdade, Pedro estava dizendo que ali estava o próprio Deus, que viera num corpo de carne para salvar o seu povo. Infelizmente, hoje, a maioria daqueles que se dizem cristãos desconhece completamente essa verdade aqui, ó. A maioria do povo que se diz cristão, eles imaginam que havia um filho pré-existente no céu e que Deus enviou seu filho lá do céu para cá. A maioria imagina que existe uma trindade de 3 pessoas distintas, que existe um pai aqui, um filho no lado direito e um Espírito Santo no lado esquerdo. É isso que as pessoas imaginam e dizem: Jesus é a segunda pessoa dessa trindade. Está tudo errado. Não existe trindade. Não existe 3 pessoas. Não existe um pai aqui, um filho do lado direito com a coroa de espinho, de cabeça pendida, sangrando, e um trono vazio, porque o pai disse: agora vai tu, Espírito Santo. Porque não é essa a visão que se tem? Pastor, qual é a visão da Bíblia? Abra no livro de Lucas. Vamos ver alguma coisa sobre isso aqui. Lucas capítulo 1, versículo 31 em diante. Quando o anjo Gabriel se dirige a Maria lá na Galileia, e ele diz: eis que conceberás e darás à luz um filho,
a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria disse: espera aí, anjo Gabriel, como é que eu vou dar à luz a uma criança? Como é que eu vou ficar grávida? Como é que eu vou conceber um bebê se eu não tenho relação com homem nenhum? Se eu sou uma virgem? Naquela época não havia inseminação artificial, né? Hoje tem. Naquela época não tinha. Então naquela época, para uma mulher engravidar, só se tivesse relação sexual com um homem. Não tinha outra maneira. Maria sabia disso, está aqui, ó. Qual foi a resposta do anjo? Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de José. Não, José não tinha nada a ver com isso. Como é que ia dizer que era filho do homem se ele não tinha relação nenhuma com ela? Não, ele vai ser chamado Filho de Deus, porque foi o próprio Deus que gerou no teu ventre. É Deus que vai gerar essa criança de uma maneira sobrenatural no teu ventre. Olha, depois que Deus colocou Adão e Eva no paraíso, e já colocou Adão e Eva com um mecanismo biológico capaz de gerar outros seres, né? Como é que é gerado um ser humano no corpo de uma mulher, no ventre? O espermatozoide do homem fecunda o óvulo da mulher. É gerado uma criança. Pode ser por relação sexual, pode ser por uma inseminação artificial, pode ser num laboratório in vitro, mas tem que haver esses dois componentes. Tem que haver o espermatozoide e o óvulo, senão não tem geração de nada. O único ser que existiu nesse mundo, sem que precisasse o espermatozoide do homem gerar o óvulo da mulher, foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o corpo de Jesus Cristo. Amém? Volta em Mateus, capítulo 1, versículo 20. Você sabe que José ficou de cuca quente. Quando Maria disse que estava grávida, ele disse: essa mulher fez bobagem. Essa mulher me traiu, porque eu não tenho relação com ela. Nós somos apenas noivos. Como é que ela agora diz que está grávida? E resolveu abandonar Maria, e ir embora. Aí Deus faz com que um anjo apareça a José e fala com José. Vamos ler o versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tem uma coisa curiosa aqui. Sabe qual é a coisa curiosa? Ele diz que há uma trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O anjo está dizendo que quem gerou foi o Espírito Santo. Quer dizer que tem dois pais, é? A primeira pessoa é o Pai e a terceira também? Sacou a jogada? Está aqui. Olha, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vamos raciocinar. Deus não pode ser gerado, irmão. Deus é eterno. O que foi gerado foi um ente santo. Foi um corpo de carne que não tinha a semente do pecado como o nosso tem. Todo ser humano, quando nasce nesse mundo, já nasce com a semente do pecado. Jesus foi o único que nasceu sem a semente do pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E por que, pastor, que ele tinha que ser gerado de uma maneira santificada, sem a semente do pecado? Para que o próprio Deus pudesse habitar naquele corpo. Amém? Você vê que aqui na sequência o anjo explica que tudo isso era para se cumprir
aquilo que Deus havia falado através do profeta Isaías 700 anos atrás. Leia, por favor, o versículo 22. O anjo disse: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus com eles, com os judeus naquela época. Era Deus em forma de homem. Então, quem não tem essa revelação de Deus, não crê no único e soberano Deus, crê em três. Não, existem três. O Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Por isso que eles oram assim: em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Não existem três pessoas iguais em poder, iguais. Olha, o próprio Filho dizia: sobre aquele dia e hora, eu não sei, os anjos não sabem, só o Pai que está no céu sabe. Quer dizer, havia coisas que o Filho não sabia. Por quê? Porque o Filho, o que a Bíblia chama de Filho de Deus, é a carne. O corpo que foi gerado era o Filho do Deus Altíssimo, porque foi Deus que gerou aquele corpo. Então a carne era o Filho. Paulo disse: o Filho morreu. Deus morre? Deus não morre. Quem morreu foi a carne, o corpo, né? Então, os judeus, irmãos, eles ficavam profundamente indignados quando Jesus dizia que era o Deus deles. Eles diziam: não pode, nós só temos um Deus e vem esse aí dizer que é o nosso Deus. Que história é essa aí? É a mesma coisa que acontece hoje. Quando você fala que não há trindade, tem gente que fica enlouquecida. Vocês são uns hereges, vocês estão negando o Espírito Santo. Tem gente que diz que é devoto do Espírito Santo, o outro diz: não, eu sou devoto de Jesus. O outro: não, eu prefiro mais o Pai. Sabe como é que é a história, né? Bom, deixa eu mostrar. É isso aí mesmo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Abra em João, capítulo 10, versículo 27. João capítulo 10, versículo 27. Todos? Acompanhe a leitura, por favor. Então Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem estava falando aqui? O Filho. Não era o Filho que estava falando? Era ou não era? Era o Filho. Aí ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quer dizer que das mãos do Filho, ninguém pode te arrebatar mais. Mas no versículo seguinte ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Vamos discutir essa questão. Nós estamos na mão do Filho ou na mão do Pai? O Filho diz: da minha mão ninguém pode arrebatar, está aqui. Aí ele diz: aquilo que meu Pai me deu, as ovelhas, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Finalmente, estamos na mão do Filho ou estamos na mão do Pai? Ele responde, ele explica. Leia o versículo 30 em diante. Eu e o Pai somos dois. Hã? Não. Não. Ele disse: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirar. Olha, a turma pegou pedra para atirar nele, porque ele falou isso. Por quê? Disse-lhe Jesus: olha, eu tenho vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês me apedrejam? E os judeus responderam: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ele disse: isso é uma blasfêmia, isso é uma injúria, isso é uma heresia. Você é um homem de carne e você está dizendo que é o nosso Deus? Você está se fazendo Deus a si mesmo? E pegaram em pedra para apedrejá-lo. Vira a página um pouquinho à frente. No capítulo 14 de João, versículo 6.
Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Olha, eu passei toda a minha vida, até 15 anos atrás, quando veio a revelação da graça de Deus, achando que o que estava escrito nesse versículo era um erro de escrita. Toda vez que você faz um livro, manda para a gráfica imprime, né? Ela faz uma amostra, manda para você e você revisa. Eu digo, olha, não revisaram, imprimiram errado. Por quê? Porque eu passei a minha vida inteira dizendo e ouvindo os outros dizerem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ainda apontava o dedo lá para cima, mostrando que havia um pai lá em cima e um filho aqui embaixo. Quando eu lia Jesus dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim, eu dizia: que pena, erraram. Tem um erro de grafia na Bíblia. Só com a revelação da graça de Deus é que eu fui entender. Vocês já viram os pastores dizendo isso? Ninguém vai ao Pai, ainda aponta o dedinho lá para cima, senão por mim. Não é ninguém vai, ninguém vem. Por quê? Porque ele era o Pai. Versículo 7. Ele vira-se para os discípulos e diz: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Ué, eles estavam há 3 anos, dia e noite com ele, convivendo as 24 horas do dia com Jesus, e Jesus se vira para ele e diz: se vocês me tivessem conhecido, quer dizer que eles não conheciam quem era Jesus. Quer dizer que é possível uma pessoa estar dentro de uma igreja, uma pessoa ter Bíblia, uma pessoa fazer seminário, uma pessoa orar, uma pessoa fazer essas coisas que as religiões mandam fazer e não conhecer Jesus. Está aqui a prova. Se vocês me tivessem conhecido, vocês conheceriam também a meu Pai. E para deixar a cabeça da turma quente, ele completou: desde agora o conheceis e o tendes visto. Eu fico imaginando os discípulos. O homem aí pirou de vez. Ele está dizendo que desde agora nós conhecemos o Pai dele e temos visto o Pai dele. Pedro, você viu o Pai? Não. E você, João? Também não. Mas ele está dizendo que desde agora nós temos visto o Pai, que nós conhecemos o Pai. Cadê o Pai? Então procura esse Pai aí. E começaram a procurar. Dá uma olhada se está atrás daquela moita de mato ali. Vê atrás daquela árvore lá. De repente tem um pai lá escondido, ele está fazendo uma brincadeira com a gente. Procura atrás daquela pedra e nada de Pai. Ficaram tão inquietos que decidiram inquirir o Senhor Jesus. Escalaram um, que foi Filipe. E Filipe foi e disse: Senhor, por favor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que é a curiosidade, hein? O que a curiosidade não faz, hein? Olha, mostra-nos esse Pai e estamos satisfeitos. Isso já nos basta. Queremos mais saber de nada. Agora mostre, por favor, porque nós não aguentamos mais esse mistério. Cadê esse Pai que a gente não vê? Era isso que Filipe estava dizendo. E aí Jesus vira-se para Filipe e diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê, eu sou o Pai. Você está pensando o quê? Que tem um Pai em um outro lugar aí? Eu sou o Pai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, só que numa forma humana, num corpo de carne. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Uma vez um pastor do Verbo da Vida, lá em Recife, foi falar comigo sobre isso. Ele disse: não, pastor, o senhor está ensinando errado no rádio. Eu digo: é mesmo, é? É. Quando Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai,
eu e o Pai somos um, é como quando o Senhor criou Adão e Eva e disse, e se tornarão os dois uma só carne. É comunhão. Eu digo, é? Tá bom. Então, você esqueceu de um detalhe, eu disse. Jesus disse assim, quem vê a mim, vê o Pai. Eu posso dizer, quem vê a mim, vê minha mulher? Aí ele baixou a cabeça, tentou uma saída, disse, a coisa é séria. Eu digo, é séria mesmo, querido. É muito séria. Viu? É muito séria. Então vamos lá, Paulo falando. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que vocês façam corrente de libertação, culto de quebra da maldição, jejue 7 vezes por semana, suba os montes, esfole o joelho. Era essa a luta de Paulo? Não, que ele não era louco. Ele tinha conhecimento de Deus. Essa coisa aí faz quem não tem conhecimento de Deus, induzindo o povo a essas bobagens, induzindo o povo a fazer vigília. Ofereça uma noite de sono para Deus e fica a turma de 11 da noite às 5 da manhã dando cabeçada no vento, morrendo de sono no Natal de vigília. Jesus nunca mandou vigiliar, ele mandou vigiar. Vigiar nunca mandou aqui na Bíblia lugar nenhum, né? Mandando as pessoas oferecerem uma fome para Deus. Oferece uma fome, fica aí 4 dias sem comer e sem beber, e a turma aí com gastrite, dor de cabeça, a cabeça fica desse tamanho. Eu sei o que é isso, que eu vivi nesse meio. É uma desgraça, é uma tragédia. Não, a grande luta de Paulo, irmãos, que é a nossa luta hoje, é essa aqui, ó. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Aleluia. Essa minha luta é essa, para que eles tenham um entendimento profundo, uma convicção enraizada, para que eles compreendam de uma maneira plena o mistério de Deus, Cristo. Ou seja, o Deus que é Espírito, o Deus Criador dos céus e da terra, se fez carne, assumiu um corpo. Ele será chamado de Emanuel. Não era o nome dele que seria Emanuel. O nome dele é Jesus. Ele teria um título. Como é que chamam Edson Arantes do Nascimento? Pelé. O rei do futebol. Senhora, ele será chamado Emanuel, Deus conosco. É Deus que está ali naquele corpo, no meio de vocês. Amém, irmãos? No versículo 9, Paulo diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Só nele, nesse corpo aí, habita a plenitude de Deus. Deus na sua plenitude está nesse corpo que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és Deus. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli. Quem assistiu aqui? Assistiu, Érigles? Assistiu, Rodrigo? Filmaço, né? Que o Franco Zeffirelli fez. Não sei se vocês lembram. Quando o Franco Zeffirelli fez a gravação dessa cena aqui, ele fez de uma maneira fantástica. Veja se você lembra como é que o filme mostrava. Na hora que Pedro se vira para Jesus e faz essa afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele cai de joelhos diante de Jesus, e os outros discípulos ficam a pasmo, ficam olhando para o outro, o que é que está vendo aí? Porque um judeu cair de joelho diante de um homem, irmão, só não é um pecado maior do que xingar Deus. É inconcebível para um judeu se ajoelhar diante de um homem. Eles ficaram, pô,
poxa vida, o que é que está vendo com Pedro? Se ajoelhar diante de um homem. Só que na cena do filme, à medida que eles estão olhando para Pedro ali de joelhos, à medida que eles estão pasmo, eles vão tomando consciência daquilo que Pedro acabou de dizer. E à medida que Deus vai abrindo o coração, vai abrindo o entendimento, eles vão entendendo o significado daquela verdade, e eles também começam a se ajoelhar. E a cena termina, Jesus em pé, no meio, e ele de joelho em volta. Lindo, maravilhoso. Eles entenderam que ali estava o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então a verdade é que Jesus é Deus. Em 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. João diz assim: sabemos... Cadê? Não, versículo 20. Eu falei 18, foi? Não, é versículo 20. Perdão, é o versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Quer dizer, já chegou, já está agindo, já está trabalhando. Claro, já nasceu. E nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Isso, olha, é o Filho que tem nos ensinado coisa para nós reconhecermos o verdadeiro Deus. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Este é o verdadeiro Deus. E um Deus, ele impõe relacionamentos. Porque um líder, você segue. Um chefe, você obedece. Um profeta, você ouve. Um mestre, você aprende com ele. Mas Deus, você adora. Deus você adora. Não há outro relacionamento possível com Deus. Não há. Ou você o adora, ou você o rejeita. Não há uma terceira via. Ou você adora, se prostra, se rende, ou você o rejeita definitivamente. Então a igreja, meus irmãos, a exemplo de Pedro, ela é a nação santa, composta por todas as pessoas que tiveram da parte de Deus essa revelação aqui. Para ser membro da igreja de Jesus Cristo, a pessoa tem que ter entendido isso aqui. E essa revelação, o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, isso é um presente de Deus, isso é uma dádiva de Deus, é Deus que concede graciosamente. Quer ver? Volta lá em Mateus. Mateus 16. Versículo 17. Ok? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus disse: Pedro, presta atenção numa coisa. Olha, você é um homem muito feliz, porque quem te revelou essa verdade que você acabou de dizer não foi carne e sangue. Ou seja, isso não foi fruto das tuas pesquisas, isso não foi fruto da tua inteligência, isso não foi fruto da tua bagagem cultural. Quem te revelou isso, meu querido, foi o meu Pai que está nos céus, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia! Foi Ele que te revelou isso, garoto. Né? Agora veja, o que é que Jesus diz aqui no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante, né? Que pedra é essa, hein, que Jesus está se referindo aqui? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja católica diz que a pedra é Pedro. Não, Pedro é a pedra sobre quem a igreja foi edificada.
Diz até que Pedro foi o primeiro papa. Onde é que está na Bíblia falando de papa? Pedro nunca foi a Roma. Pedro era casado, tinha filhos. Né? Mas Pedro diz que a pedra é Cristo. Pedro diz que a pedra é Cristo. Quer ver? 1 de Pedro, lá no finalzinho. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Ok? Então acompanhe. Pois isso está na Escritura. Eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem era essa pedra angular? Quem era essa pedra sobre quem a igreja seria edificada? Está falando de quem? Jesus. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele também diz que a pedra é Jesus. Abra em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim, vamos ler o 19, que aí fica melhor compreensível. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre esta verdade de que Jesus Cristo é Deus, eu vou edificar a minha igreja. Olha, quem não concordar com isso aqui, me desculpe, mas eu fico com a Bíblia. A pedra é Cristo, mas é Cristo segundo essa declaração. Cristo é Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Deus soberano. Tu és o único e soberano Deus. É sobre esta pedra que a igreja de Jesus está edificada. Mas só para a gente terminar, ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que a igreja tem interpretado isso, hein? As portas do inferno não prevalecerão. Diz, ó, tá vendo? O inferno vem com tudo. O inferno ataca a igreja. Mas as portas do inferno não vão prevalecer. Não é nada disso, é o contrário. É exatamente o contrário. Porta nunca foi arma de ataque, foi? É o instrumento de quê? De defesa. É a última defesa a ser rompida. Os castelos, as cidades antigas, tinham as portas. Olha, se conseguir chegar e arrombar a porta, acabou. Invadiu e derrotava tudo. Então Jesus está dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja vai atacar, a igreja vai destruir as obras do diabo, a igreja vai lá, fundo, e eles não vão resistir ao ataque da igreja. A igreja é muito forte, a igreja sempre vai prevalecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Quantos de nós tínhamos uma porta do inferno impedindo que a verdade chegasse à nossa vida? Quantos de vocês? Eu mesmo sou um exemplo disso. Mas eu pergunto, a porta do inferno, por trás da qual eu estava, impediu que a verdade chegasse ao meu coração? Não. Me tirou do inferno. Te tirou do inferno, te tirou das trevas, te tirou do pecado, te tirou das drogas, te tirou do álcool, te tirou da prostituição, te tirou do homossexualismo, te tirou do lesbianismo, te tirou do inferno, meu irmão. Uma ovelha de Jesus, um filho de Deus, ele pode estar nas profundezas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai chegar lá, e a ovelha vai ser resgatada em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. A glória de Deus, louvado seja
o nome de Jesus Cristo.